Fala pessoal, tudo bem? Então, dando sequência ao Strap, vou estar ensinando aí a vocês como que faz para a gente estar fazendo a instalação dele na nossa máquina. Bom, para a gente estar instalando, tem alguns pré-requisitos. Dentre um deles, a gente precisa ter o Node.js instalado e as versões suportadas, né, de acordo com a documentação de Strap, são a versão 14 e a versão 16. Ele fala aqui que outras versões do Node podem não ser compatíveis, tá? Então ele recomenda a versão 16. Só para informar, a versão que eu estou utilizando aqui é a versão 16.15.1, tá? Então a gente também vai precisar de um gerenciador de pacotes. Se for o npm, ele recomenda a versão 6 ou o yarn. Bom, para fazer a instalação com npm, você precisa entrar no seu e na pasta, né, que você quer instalar. No meu caso aqui é na pasta strap. É, e executar, se você estiver utilizando o npm, né, se quiser utilizar o npm, basta você utilizar o comando npx create strap app e dá enter, ou com yarn você dá o comando yarn create strap app. Então yarn create espaço strap traço app e enter. Aqui ele pergunta qual o nome do projeto você gostaria. Vou deixar o nome Strap App. Escolha um tipo de instalação. Se a gente vai querer a Quick Start ou a Custom. A Quick Start ele já vem pré-configurado, o banco de dados local. No caso eu vou criar a Custom, mas eu vou criar local também o banco de dados. Então, Custom. Escolha uma linguagem preferida. Você pode optar por JavaScript ou TypeScript. Eu vou com TypeScript. Bom, aqui que tenho essa configuração customizável que a gente tem a opção de escolher o SQLite, que vai ser um banco local, um arquivo que ele vai criar no nosso projeto com um banco de dados. Postgres, se a gente estiver rodando algum banco Postgres na nossa máquina, a gente consegue colocar essas informações de conexão e usar ele, ou no, em que tiver online, né? O MySQL também, por exemplo, a gente consegue usar o localhost, tipo ter o champ, utilizar o PHP MyAdmin, né, para fazer a hospedagem aí do banco de dados. Eu vou escolher o SQLite. Aqui ele pergunta qual que vai ser o nome do arquivo que a gente quer colocar. Eu vou colocar esse padrão mesmo. Enter. Então agora ele está criando o projeto com as opções customizadas aí do banco de dados. Daí no próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês aí como que a gente pode estar fazendo a migração do banco de dados local SQLite para um Postgres ou um MySQL. Então, só aguardar aí ele gerar os arquivos. Então, ele está fazendo a instalação, né, das dependências. Beleza. Então, foi feita a instalação. Ele dá algumas informações aqui, alguns comandos disponíveis, que é o Yarn Develop, que a gente usa para
startar, né, o nosso projetinho Strap com o Mode, Yarn Start, sem o Watch Mode e Yarn Build, enfim. Então fiz a instalação, eu precisei entrar na minha pasta do projeto, então vou dar um cd strap app e vou dar um code ponto para eu poder abrir no VS Code que eu tenho aqui instalado esse projeto. Beleza. Então aqui está o nosso projeto. Se a gente vir aqui em package JSON, ele tem aqui os scripts que a gente pode estar executando. Então tem o Yarn Develop. Nos projetos eu costumo utilizar dev, então eu vou excluir esse develop e vou só deixar dev. E é isso. Então, para executar, a gente vem na linha de comando, no terminal. É só você vir em terminal, novo terminal. E dá um npm run develop. Se você não tiver alterado a chamada do script aqui, você dá um npm run develop. Se tiver utilizando o yarn, ou desculpa, tiver utilizando o npm, agora com yarn você utiliza o comando yarn e dev. Então ele está fazendo, está startando, fazendo build. Beleza. Bom, então a gente vê aqui que ele, assim que a gente starta, ele abre uma nova aba, né, nova guia no navegador, para a gente estar fazendo o registro de uma conta. Então aqui ele fala, bem-vindo ao Strap. As credenciais são apenas para uso de autenticação com o Strap. Todos os dados salvos serão armazenados no seu banco de dados. Então ele está falando aqui que os dados, as credenciais que a gente criar aqui, elas não vão ser armazenadas, né, no Strap, né, nos servidores do Strap, vão ficar armazenados no nosso banco de dados apenas. Então, first name, Rafael, sobrenome, e-mail, Rafael, vou colocar @email.com, senha 123. É que ele fala que a senha tem que ter 8 caracteres, uma letra maiúscula, uma minúscula e pelo menos um número. Então, senha 123, como é só para teste, né? Mantenha-me atualizado sobre novos recursos e novas melhorias. Fazendo isso, você aceita com os termos e as políticas de privacidade. Então, a gente aceita aqui esse checkbox. E let's start. Vamos começar. Aqui ele tem uma pergunta. Conte-nos um pouco mais sobre você. Qual o tipo de trabalho você faz? Vou colocar aqui Full Stack Developer. Aqui a gente pode pular, se quiser, pular essa questão, essa pergunta, ou selecionar e clicar em finalizar. Então, essa é a interface já do Strap, é a nossa workplace, né? É nosso local de trabalho. Aqui, se a gente ver, tá em inglês, a gente consegue fazer alteração aí para português. Daí, para alterar para português, a gente clica no nosso avatar, Profile, Experience, Idioma de interface. Opa, aqui a gente tem duas opções apenas, inglês e francês. Eu quero português. Para a gente adicionar o português, a gente tem que ir no nosso projeto. Então, vou entrar no VS Code, vim Source, Admin,
que tem app example, a gente renomeia, remove example e deixa só app.tsx. E aí que a gente vê que tem as configurações de local. Então, para a gente habilitar o português, a gente procura aqui PTBR, Português Brazilian, remove o comentário e salva. Então, aqui a gente vendo, tem só inglês e francês. Então, eu vou parar de executar aqui o servidor, né? Eu salvei, vou dar em yarn build. Se você tiver com npm, é só dar um npm run build. Então, yarn build, para ele reconstruir, né, o webpack com esse novo idioma. Vamos aguardar um pouquinho aqui. A gente vê aqui, não tem o inglês, né, o EN English, porque o inglês é padrão. Então, pelo menos por aqui a gente não consegue escolher para não exibir o inglês. Então, o idioma inglês ele já vem por padrão pro Stripe. Então, beleza. Foi feito o build. Então, vou dar o yarn dev. Vou entrar aqui, user profile. Vou apagar localhost 337. Importante aqui, ó, o servidor ele roda o Stripe ele roda sempre nessa porta 337. Então vou entrar na minha conta, bem-vindo ao Stripe. Aqui a gente já consegue alterar. Então a gente clica nesse select, Português Brasil. Então bem-vindo à sua conta, bem-vindo, né? Entrar na sua conta do Stripe. Então eu vou entrar, Rafael, @email, senha 123. Tem a opção de lembrar, que ele já entra automático. E esqueci minha senha. Provavelmente essa esqueci minha senha não vai funcionar, porque a gente não configurou o envio de e-mail, né, o SMTP. Eu vou ensinar mais pra frente, tá? Então a gente vai entrar. Beleza, então a nossa dashboard já está toda em português. E aqui ele já dá tipo uma saudação e tem um tutorial, um tour, né, que a gente pode estar fazendo aí, dar os primeiros passos aí um tutorial mesmo aí, como que a gente pode estar utilizando o Stripe. Aqui do lado tem uma coluna com as comunidades. Então tem o GitHub, o Discord. Eu super recomendo você entrar no Discord deles. Tem bastante membros, é bem ativo. A galera sempre está perguntando quando está com dificuldade em alguma coisa e eles respondem em inglês, mas tem aqueles canais português em vários idiomas. O Reddit eu não cheguei a entrar. O fórum mesma coisa. O fórum ele é bem ativo. Então, sei lá, question, perguntas e respostas. Então, atividade, então 14 minutos atrás, 2 horas, então realmente é bem ativo, tá? E, bom, né, a parte do tutorial era isso. Era mais como que faz pra gente estar fazendo a instalação. Então, logo mais eu volto com mais um vídeo explicando uma outra funcionalidade aí do Stripe. Bom, até mais, pessoal.